Olá, tudo bem? Então, eu estou aqui para falar para vocês como fazer uma redação para concurso. Meu nome é Helena Brasil, eu sou professora de Educação Infantil da Prefeitura do Rio de Janeiro e eu vou tentar ser bem objetiva aqui nessa construção que nós vamos fazer de uma redação, tá? E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a estrutura da redação, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então, primeiro, não misture letras, tá? Nós vamos falar alguns nãos aqui. Por exemplo, letra de forma. Às vezes nós temos o hábito de fazer o D assim, né? Ou fazer aquele A assim. Então, tente não misturar muitas letras. Coloque, né? Ó, D, o A, o B. Então, você está escrevendo. A letra de forma aqui, não, então, no caso, não entra. Tá? Outro não ultrapasse a margem. Quando eu fiz a prova de PEI, eu vi, né, pessoas ultrapassando essa margem. Então, tem uma linha que indica que você não pode ultrapassar. Então, você não pode fazer isso aqui, ó, a curvazinha, a curva no seu rascunho, não pode. Né? Nem na folha, ó, não pode fazer isso aqui. Então, o certo é você alinhar, tá? E escrever aqui, ó, escreve na outra linha o sa, entendeu? Até para a sua redação ficar alinhada. O que é a redação ficar alinhada? Ela terminar sempre aqui perto da margem, tá vendo? Ó, ao invés de você escrever com aí exemplo, aí você coloca o O aqui, ó, dá uma escada a mais para ficar no cantinho. Então a sua redação vai ficar toda alinhada, né? Nós estamos falando aqui para a gente tentar gabaritar essa redação aí, né? Então um ponto faz muita diferença. E essa estrutura, ela influencia muito na hora da pessoa corrigir sua redação. Nunca assine, tá? Uma redação ela não pode ser assinada. A rasura, quando você estiver escrevendo lá, ao invés de escrever adulto, você colocou adulto, esqueceu do L. Na hora que você estiver passando a limpo, o que você faz? Arrisca. Coloco vírgula, digo adulto? Não. Né? Você não diz nada aqui. Aqui não tem nada de digo. O que você faz? Errou, né? Adulto, colocou adulto. Dá um traço e escreve adulto do lado, tá? Adulto. Então, esses são os detalhezinhos que às vezes a gente não leva, né, em consideração e que faz toda a diferença. Então, agora nós vamos falar sobre a outra estrutura, né? Mas antes disso, eu queria falar assim, que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar o que a redação está pedindo. Né? Então você coloca aqui seus pontinhos, ó. A redação vai falar sobre avaliação. Você coloca aqui avaliação. Pediu para exemplificar. Você coloca aqui exemplo, para você não esquecer, porque às vezes, se você esquecer de um item, né, que eles estão pedindo, você esquecer de colocar na sua redação, não vai ser muito legal, né? Vai ser descontado aí. Então, ó, avaliação, exemplo, argumento 1, argumento 2. São dois, nós vamos estar vendo aqui depois, são dois argumentos geralmente que você usa, né, numa avaliação argumentativa. Então, o exemplo nem sempre pede, mas eu costumo dizer que é bom colocar para não ficar muito vago.
você não usar expressões assim, soluções que visam, ações que visam o desenvolvimento. Que ações é essas? Que soluções é essa que você está escrevendo na redação? Então fica um termo muito vago. Então procure colocar exemplo, né? Ou se não, como, 2 pontos. Vamos aqui para a redação para a gente poder entender melhor. Ó, aqui são alguns pontos, tá? Que você pode estar aí decorando, que pode ser padrão para toda a redação que você fizer. Então tem pessoas aí que estão prestando concurso para área judiciária, área da saúde, enfim. Essa aqui é a estrutura. É notório que você começa a redação. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se 1 e 2. São 2 argumentos que você vai usar na sua redação. Aqui é o primeiro parágrafo, que é a introdução, que introduz, o nome já diz, o que você vai escrever no desenvolvimento. Então aqui eu tenho, é notório que, eu vou exemplificar a redação de PEI, tá? De 2015. É notório que a educação infantil possui como eixos as interações e as brincadeiras. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se a organização da sala e a função do educador na educação infantil, dando um exemplo. Pronto, terminei minha introdução. Então agora nós vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento, o nome já diz, você vai desenvolver primeiramente o argumento 1 para depois desenvolver o argumento 2. Então aqui no argumento 1, qual foi o argumento que eu usei? Organização. A organização da sala deve ser realizada com brinquedos à altura das crianças, como brinquedos, estou falando brinquedos, estou deixando muito vago. Como? Eu me lembro que eu exemplifiquei, né? Como? 2 pontos. Massinha de modelar, blocos lógicos, alinhavos e outros que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora. Então aqui eu já dei um exemplo, tá vendo? Eu já exemplifiquei. E aí eu já estou falando o meu primeiro, argumentando, né? O primeiro item. Segundo ou de acordo. Grave isso aqui, segundo ou de acordo. É importante você embasar a sua redação, né? Ou seja, por uma lei ou por um autor. Então, se você vai citar uma lei, você coloca de acordo com a LDB, de acordo com a Constituição Federal. Se você for usar um ator, você usa segundo Paulo Freire, segundo Moro, segundo Zilma. Então aqui você vai citando, vai fazer uma citação de um autor, tá? Você não precisa escrever exatamente o que ele diz, mas pode escrever a ideia dele, né? Então eu coloco aqui, segundo Oliveira, as crianças aprendem quando interagem, vivenciam, experimentam. E aí você coloca a fala do autor, né? No entanto, ainda estamos no primeiro argumento, ó. No entanto, é uma conjunção adversativa, né? Vamos estudar um pouquinho de português. É uma conjunção adversativa. E você pode trocar esse no entanto também por contudo, todavia, entretanto, né? Que você não vai mudar o sentido da frase aqui não. Mas eu coloquei aqui o no entanto, ó. No entanto, e adverso é uma coisa, o nome já diz adversa do que você está falando. Então é aquela pimentazinha que você joga, eu costumo dizer na redação, tá? Mas nunca, enfim, você nunca falando mal da instituição, né? Você nunca denegrindo a instituição. Você fala sempre do profissional,
né? Ou de uma forma genérica, tá? Então vem aqui, ó. No entanto, ainda se vê alguns espaços de educação infantil que trabalham de forma mecanizada. Então aqui, porque a redação, o tema era que um pai havia reclamado por que o filho dele não estava levando trabalhos grafomotores para casa. Como você, como professor, como você responderia isso ao pai, baseando-se nos eixos da educação infantil? Então eu falei aqui, por isso que é importante colocar os pontinhos. Eu falei dos eixos, comecei falando que é notório que os eixos da educação infantil são as interações e brincadeiras. Argumentei o primeiro, né, que a sala tinha brinquedos, a altura das crianças que desenvolviam a coordenação motora, exemplifiquei esses brinquedos. Coloquei, segundo Oliveira, as crianças aprendem quando interagem, quando vivenciam essas experiências. E coloquei, no entanto, ainda se vê alguns espaços de educação infantil, que pode ser considerado os privados, né, que eu não estou falando da prefeitura, que trabalham de forma mecanizada, ou seja, que fazem aqueles trabalhinhos grafomotores ainda. Argumentei o primeiro, né? O primeiro tópico. Vou para o segundo tópico, tá? Aqui diz assim, o segundo que eu dei exemplo, eu coloquei sobre a mediação do professor, né? Então eu começo colocando aqui, além disso, vírgula. Aí eu começo a escrever o argumento 2. O educador, como mediador, irá promover experiências significativas e contextualizadas. Enfim, aí você vai escrevendo, né? Uma coisa que pode ajudar na escrita é você praticar, né? Tem aqui, por exemplo, assim, a conjunção aditiva, que você coloca, vamos supor, eu quero colocar aqui observação e planejamento. Aí você coloca assim, observação, vírgula, como também o planejamento. Então, ela soma o E soma uma coisa com a outra. Então, você pode substituir esse E com a expressão como também, com o conectivo como também, tá? Então, tem várias outras coisas dessa forma que a gente pode estar escrevendo na nossa redação, conectivos. E a redação não se estuda igual as outras matérias, gente. Tem que procurar aí pesquisar no edital, bem escrito alguns assuntos. Então você pode pegar o edital, sugerir alguns temas e começar a escrever dentro desse esquema aqui. Então tem que escrever mesmo, tá? Eu lembro que na época eu escrevi bastante, porque eu tinha muita dificuldade na redação, né? Então, aí depois de muito escrever, de muito estudar, eu consegui gabaritar a redação, graças a Deus, né? Então vamos lá. A gente parou onde? A gente parou aqui no segundo argumento. E vamos para a conclusão, tá? Então aqui eu tenho um parágrafo da introdução, um parágrafo do primeiro argumento, um parágrafo do segundo argumento e o outro parágrafo da conclusão. Conclusão, vamos lá na conjunção. Depois a gente podia até fazer um vídeo sobre conjunção, né? Conjunção conclusiva, portanto, é um conectivo conclusivo, que você pode escrever também logo, portanto. Então, a conclusão, ela meio que volta um pouco no que você desenvolveu. O que você construi com isso? Portanto, você ofertar os brinquedos necessários para o desenvolvimento da coordenação motora,
e a função do professor, planejando experiências significativas, vai desenvolvendo aí, né? Porque aqui eu tô falando assim, é importante para o desenvolvimento, para uma educação infantil de qualidade. Aí você põe uma frase bem bonita assim no final, né? Para dar aquele ponto final e assim termina a sua redação. Viu, gente? Não tem assim bicho de 7 cabeças em redação. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, mas eu espero que tenha contribuído, né, de alguma forma para vocês esse assunto. E vamos ver aí nessa quarentena aí se a gente grava mais algum vídeo, tá? Então, recapitulando, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Quem quiser fazer sua redação e mandar pra gente, faça aí sua redação e manda, tá? Depois eu vou deixar meu contato aqui pra vocês. E é isso aí, beijo, tchau!